Olá, bem-vindos. Meu nome é Cris Rota, eu sou enóloga, sou aluna do mestrado profissional de viticultura e enologia do Instituto Federal de Santa Catarina, campus Urupema, e juntamente com o professor Tiago Alvarenga, a gente tem a ideia, de um projeto, uma proposta voltada para os consumidores de vinhos certificados com indicação geográfica. Então, a ideia do projeto, o projeto se intitula A Percepção dos Consumidores em Relação à Qualidade e à Identidade dos Vinhos de Altitude da Serra Catarinense, que possuem essa indicação geográfica. Os vinhos de altitude aqui da Serra Catarinense conseguiram essa indicação geográfica em junho de 2021, então é algo muito recente. Qual que é a ideia desse projeto? É justamente a gente conseguir compreender qual é a percepção desse consumidor em relação a isso. Ele sabe o que é uma indicação geográfica, o que significa essa certificação, quais são os atributos que são avaliados, como que um vinho consegue essa certificação e qual é a importância dela, principalmente com relação a dois fatores importantes quando a gente fala de vinho, que é qualidade e identidade. E aí, claro, a valorização desse produto de forma geral. Então, o consumidor, ele é o cerne, ele está no centro dessa indagação, dessa grande interrogação. O nosso propósito é compreender o perfil desse consumidor e descobrir qual é a percepção que ele tem em relação à indicação geográfica quando a gente fala de vinhos. Então, o nosso grande problema, a nossa grande interrogação é justamente isso. Qual é a percepção desse consumidor? E além disso, ele entende que a certificação ela está atrelada diretamente à garantia de qualidade e à preservação de identidade desse vinho ou desses vinhos, dessas vinícolas, enfim. A certificação ela pode ser oferecida tanto a um produto, a um vinho, a um rótulo, ou a todos os rótulos e todos os produtos daqueles produtores ou daquela vinícola, enfim. Qual que é a proposta, então, desse projeto falando de percepção do consumidor? É informar, é conseguir fazer com que essa informação chegue ao consumidor e ele consiga decodificar o que é uma indicação geográfica, qual é o peso dessa certificação e o que isso tem a ver com o alto valor agregado, com a qualidade, com a identidade. Então, num primeiro momento, a ideia é propor um aplicativo. Nesse aplicativo, que vai ter uma amplitude aí de informação, a gente vai falar de indicação geográfica, das diferentes indicações geográficas no mundo dos vinhos que o Brasil possui, então falando de denominação de origem, de indicação de procedência, isso em nível nacional, explicando o que é essa certificação e como se consegue, e depois a gente, claro, vai dar uma atenção especial para os vinhos de altitude, então trabalhando o que os vinhos de altitude têm e por que essa certificação é tão importante, não só para quem tem o rótulo, que tem o selo ali. Então, algumas vinícolas não mandam as amostras para serem avaliadas, enfim, não possuem essa certificação. Mas o que essa certificação vem trazendo para a nossa região é muito mais amplo do que só certificar um vinho ou certificar algumas vinícolas. Isso está muito voltado também à grande percepção do consumidor em relação à nossa região. Então, notando a nossa região quando a gente fala de vinhos. A ideia nesse aplicativo é colocar essas informações, direcionar o consumidor para o conceito de terroir, então consolidar esse conhecimento e explicar a importância desse conceito quando a gente fala de vinhos. Então trabalhar dados, informações, tanto técnicas quanto curiosidades, explicar por que uma determinada região possui determinadas características no rótulo, tentar levar o maior número de informações falando de terroirs brasileiros, mas sobretudo do consumidor e do terroir aqui dos vinhos de altitude. E com isso, qual que é a nossa pretensão, então? Qual é o nosso objetivo final? Alguns objetivos. Então, fatores de entendimento do consumidor quando ele fala de vinho e indicação geográfica, como ele percebe isso, então vamos chegar nesse resultado para entender esse perfil de consumidor. Então, avaliando os fatores de entendimento, percebendo o perfil desse consumidor e os fatores que influenciam a sua compra quando ele fala de indicação geográfica, isso também é importante. E aí, isso ajuda muitíssimo, como eu comentei com vocês há pouco, a alavancar a nossa região. E, por fim, difundir principalmente informações e conhecimento, levar a informação
por meio da educação do que é uma indicação geográfica, do que são os nossos terroirs. Então a ideia central resume-se nesses grandes objetivos. Para isso a gente precisa de alguns parceiros. E aí nada mais justo que agradecê-los. Vamos precisar dos parceiros, né, ligados a instituições de pesquisa e ensino, então universidades, a EPAGRE, né? Vamos precisar do nosso campus aqui da instituição IFSC, né? Instituto Federal de Santa Catarina, então um agradecimento especial para toda essa estrutura e todo esse corpo docente que nos dá esse respaldo. E aí, claro, a EPAGRE, como eu comentei com vocês, o SEBRAE, que está diretamente ligado aos consumidores, a definir perfil de consumidor, né, categorias de serviços e produtos, então muito importante para nossa levantamento de dados para nossa pesquisa. E claro, a Associação dos Ninhos de Altitude, que é ela quem está ali centralizando todo o conselho regulador da indicação de procedência. Então, para a gente é muito importante ter, né, com a gente esses parceiros. Um agradecimento especial a todos eles, um agradecimento especial a todos vocês. Nos vemos em breve. Espero encontrá-los aí com bons resultados relacionados à nossa pesquisa. Um grande abraço. Tchau, tchau.